Bom, hoje vamos fazer os exercícios dos sinalizadores. São esses 4 aqui. Só notar algumas diferenças, que esse primeiro, a largura dele é variável, certo? Esse daqui a largura é fixa. Esse daqui está um do lado do outro, enquanto esses estão um embaixo do outro. E esse daqui, quando vai diminuindo o tamanho da... Opa, tá difícil aqui. Vai diminuindo, eles vão indo para baixo. Tá? E esse último aqui ele não tem uma largura nem uma altura definida, ele é variável conforme o texto que está escrito. Não parece que não, mas eles não têm o mesmo tamanho, tá? Eu vou escrever outro texto depois para vocês confirmarem isso. O código vai estar todo aqui no Replit, se vocês quiserem pegar depois, mas vamos fazer aqui o exercício juntos. Vamos criar aqui uma div para cada um desses três, vamos fazer os três primeiros, tá? Uma div primeiro para laboratório. Depois uma outra div para São Paulo. Eu vou usar SP aqui, tá? Para a gente conseguir ver a diferença. E depois para JavaScript. Beleza. Vamos rodar. Tá um aqui, um embaixo do outro. Qual que é a primeira coisa que a gente vê aqui? Bom, eles têm essas cores de fundo. Cores de fundo vem no CSS. O CSS é aquele background color. Então, para a gente colocar uma cor de fundo aqui, a gente tem que alterar a cor de fundo no CSS. E como a gente faz isso? Cria uma classe. Eu vou chamar a laboratória é o Yellow. O SP é o Green. E esse aqui é o Pink, certo? Beleza. Eu já criei aqui no nosso CSS essas classes, simplesmente para eu não ter que depois pesquisar quais que eram as cores da laboratório, senão eu ia esquecer. Então eu criei uma classe Yellow com background amarelo, o Green com background verde e o Pink com background rosa. Se eu der play, ó, essas classes já estão linkadas aqui, certo? O arquivo já está sendo chamado aqui. Pronto, elas já estão no background dessas minhas divs. E o que elas têm aqui? Bom, elas têm um espaço entre elas, que essas daqui nossas não têm. O espaço fora do bloco, um espaço fora da minha div, é chamado de margem. Então vamos adicionar aqui a margem. Margem, vamos colocar 10 pixels. Você pode ver, ó, que ficou 10 pixels para cá, 10 pixels para cá e para cá também. O que acontece? Quando a gente coloca a margem 10 pixels, ele vai colocar a margem em todos os lados. Se eu colocar a margem 10 pixels, 0 pixels, ele vai pegar o primeiro valor vai para top e bottom e o segundo vai para left e right. Tá? Então eu vou falar aqui para cima e para baixo quero 10 pixels, para os lados não quero nada. E eu vou copiar esses valores para green e para pink também. Então agora eu já tenho espaço, assim como esses. Aqui ele tem, ó, uma altura maior, certo? Tem uma altura definida aqui. Então eu vou setar uma altura de 50 pixels. Tá bom. Vamos ver. Legal, uma altura de 50. É esses aqui. 50 pixels e a margem entre eles. Está muito parecido, a diferença aqui agora é o que? Entre o texto e o começo do meu bloco, aqui dessa minha caixinha, eu tenho um espaço, tá vendo? Esse espaço é chamado de padding. Então, o meu espaço de fora, aqui ó, esse espaço de fora é chamado de margem, e o meu espaço aqui dentro, que a gente vai colocar, é chamado de padding. Então, se eu vier aqui colocar padding, padding 10 pixels. Agora eu tenho um padding de 10 pixels para cá, certo? E eu vou colocar nesses daqui. Show, legal. Está agora que nem esses daqui. Só que olha só, assim como as funções no JavaScript servem para abstrair e reutilizar código, as classes também podem ser usadas para isso.
Aqui, se você olhar, você está criando essas três classes, e elas são muito parecidas, porque elas reutilizam essas mesmas classes aqui, ó, certo? Então, para isso, você pode criar uma outra classe que tenham esses valores. Vou mostrar o que eu quero dizer. Vou criar um box, tá? Com esses valores aqui. E vou colocar aqui. O que acontece? Um elemento pode ter mais de duas classes. Então, se eu vier aqui dentro de Yellow, apagar esses valores e der Run, ele não vai ter a margem, não vai ter o padding e nem a altura, certo? Só que eu posso vir aqui no meu HTML e passar esse valor para cá, ó. Box vai ficar aqui, aumentar um pouquinho, box Yellow. E agora ele recebeu aqueles valores que estão aqui no CSS, ó. Pegou os valores de box mais os valores de yellow e passou para esse elemento. Então eu posso fazer isso tanto para o green quanto para o pink. Colocar os valores do box aqui dentro. Box. Box. Com isso a gente reutiliza as classes, o código fica menor e todo mundo sai feliz. Beleza? Agora vamos lá. Aqui, ó, só para notar, ele está pegando o tempo, ó, a largura inteira. E por que ele pega a largura inteira? Porque a div, por padrão, ela tem um display block, que é para pegar o bloco inteiro, com a largura de 100%. Então eu vou pegar 100% da minha tela, que é o bloco, nesse caso que é o bloco, e 100% desse bloco, tá bom? Vamos lá para esse segundo valor, aqui. Eu vou dar um HR aqui. Para criar, a HR faz o quê? Cria o separador. Aqui eu coloquei uns BRs, então eu vou colocar aqui só uns BRs para ficar igualzinho. BR. BR dá um espaço em branco. Cria um espaço em branco aqui. E eu vou copiar esses daqui. Beleza. Se eu rodar isso aqui, fica igual. O que a gente pode fazer? A gente pode manter esses valores yellow, green e pink, que estão aqui, e só alterar os valores do box, que é só a caixa que vai mudar, certo? Então eu posso alterar só esses valores. Eu mantive o background, certo? Esse background aqui, e eu vou só alterar o box, beleza? Que eu, nesse caso, eu chamei de box 2. Que está aqui, box 2. O que a gente tem? Aqui a gente tem o mesmo margem de antes. A gente tem a mesma altura que antes. A única coisa é que a nossa largura está definida. Ah, e tem o padding, desculpa também. A única diferença é que a nossa largura está definida, então ela se mantém a mesma. O que eu poderia fazer? Posso copiar aqui o box, tá? Só para exemplificar. E aí a gente faz a largura fica definida desses caras aqui. Então, eu vim aqui e coloquei width 200 pixels, desculpa, 200 pixels. Então agora a largura do meu elemento, da minha caixa, tem 200 pixels para sempre, tá? Até se eu diminuir mais, ela se mantém, que é um 200 pixels. Aqui daí já não dá mais para ver, certo? Então isso a gente já criou, o primeiro e o segundo. Então a ideia aqui vai ser sempre só alterando esse box e manter o yellow, green e pink como background. Assim fica bem mais fácil e o nosso código ficar reutilizável. Senão eu teria que vir aqui criar um yellow 2 e aí criar um outro background, pegar esse background, colocar essas margens, os pads em altura e as larguras. Dessa forma eu abstraio um pouco as ideias, tá bom? Vamos lá. Item 3. Então eu tenho uma caixinha igual a essa. Então, beleza, uma caixa igual, só que está uma do lado da outra. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, só deixar mais bonitinho, beleza. Vou copiar e vou vir aqui criar o box 3. Qual que é a diferença do box 3 para o box 2? Opa, nós temos que criar a classe, né? Eu vou criar aqui o box 3, igualzinho ao box 2.
O box 3 está um do lado do outro, enquanto esse está um embaixo do outro. Lembra que eu falei que a div por padrão usa o display block? Então, para deixar um do lado do outro, eu tenho que usar o inline block, que vão ser blocos um do lado do outro. Então fica display inline block. E pronto. Agora já estão um do lado do outro, olha só. Aqui ela está sendo alterada porque a tela vai diminuindo e ele vai passando um para baixo do outro. Porque ela vê, a largura de 200 pixels aqui não vai caber dois, então eu vou deixar um embaixo do outro, como era antes. Se não, eu vou deixar aqui do jeito certinho. Legal? E aí, o HTML, o próximo, vai ser o nosso box 4. Box 4. Vou dar um run aqui. Nossos elementos não tem nada. Vamos lá, criar o box 4. Vamos ver, qual que é a diferença do 3 para o 4? É a largura, certo? Aqui não está setada nenhuma largura nesses daqui, e nenhuma altura. Então, isso está querendo dizer o quê? Ó, vou tirar essa altura e largura. Desculpa, é do box 4. Do box 4. E pronto. Ele já veio da forma que a gente queria. Porque o que acontece? Aqui eu falei para ser um do lado do outro, certo? Para ter uma margem de 10 pixels só na altura aqui. E depois para ele ter um padding de 10 pixels, que o padding é esse espacinho aqui. Tá vendo? Que está dentro já do meu bloco. Então cada bloquinho vai ter o seu tamanho. Aqui. Ó, aqui até dá para ver ele passando para baixo. Aí. Cada bloquinho vai ter o seu tamanho. De acordo com o padding ele vai ser ali um pouquinho maior. Mas não tem uma altura nem largura fixa. Ele vai ser dependente do conteúdo dentro dele. Entendeu? Então se aqui for um conteúdo maior, vai ser um espaço maior. Esse é um menor e esse é um mediano aqui. Entendeu? Então vamos lá. O que a gente fez? A gente criou uma classe de background que a gente reutiliza em todos. O yellow, o green e o pink. E depois a gente tem os box, que são as caixinhas. Eu não reutilizei no box 1 para o box 2 para o box 3, só para a gente exemplificar aqui as nossas caixas, tá? Se elas fossem, como se elas fossem telas diferentes, tá bom? E é basicamente isso. Aqui, no primeiro, eu tenho a margem com o padding, certo? A margem é o espaço de fora, o padding o de dentro e uma altura definida. Nesse daqui eu tenho uma margem, o padding, a altura definida e a largura definida. Nesse daqui eu falo a mesma coisa que o de cima, só que para eles serem um do lado do outro, quando for possível. E aqui eu tirei a largura e a altura para eles serem o tamanho do conteúdo. Tá? Só lembrando que eu usei box 1, box 2, box 3 e box 4, esses nomes aqui só para a gente aprender, tá? Na vida real você não vai usar 1, 2, 3, nem o 4, tá bom? É isso, até mais.